A paz do Senhor, meus irmãos, o plano de livramento e o papel de Esther, a lição de número 10. Nós estamos aqui nos estúdios do CETADV e já vamos iniciar esta pré-aula que certamente será de grande valia para a nossa vida e também para o nosso ministério. Paz do Senhor, pastor Adolfo. Pastor Hércules, tudo bem com o senhor? Mas nós sempre melhorando no Senhor, estamos aí, avançando. Avançando. A paz do Senhor também aos nossos queridos professores e alunos da maior escola bíblica, né? A maior escola que acontece no mundo. No mundo todo. Que é a escola bíblica dominical. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, conforme disse a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther, já com base no livro de Esther, nós começamos a partir da lição de número 6, as nossas meditações no livro de Esther, e agora nós estamos já na lição de número 10, querendo lembrar aqui que este próximo domingo, que será exatamente 8 de setembro, é o Dia Nacional de Missões. Então, como escola bíblica dominical, nós também devemos nos envolver com missões, indo, orando e contribuindo, indo ou orando ou contribuindo. De alguma forma, nós, como igreja, podemos contribuir com missões. Não devemos, então, estar à parte deste trabalho tão importante para a expansão, para o crescimento das nossas igrejas. Então, vamos lá, meditando na lição de número 10, cujo textual está no livro de Isaías, a profecia de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esta foi a palavra profética de Isaías, capítulo 64, versículo 4. A verdade prática, ela complementa o pensamento da lição de número 10, porque diz que é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. E infelizmente é assim, Quando estamos nos momentos difíceis, buscamos a Deus, e quando estamos em momentos bons, agradáveis, onde as coisas vão indo muito bem, uma tendência natural de afastarmos de Deus, ou pelo menos deixarmos Deus à parte. E não é esta a regra, e não é assim que Deus deseja um relacionamento com aqueles que lhe são fiéis. O nosso relacionamento deve ser com Deus em todo e qualquer tempo, seja ele tempo difícil ou tempo de paz, não é tempo de tristeza ou ainda tempo alegre, devemos nos envolver com o nosso Deus. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, é de fato uma leitura mais extensa, mas nós vamos ler aí capítulo 4 de Esther, versículos 5 a 17, e depois capítulo 5, versículos 1 ao 3, e aí também o versículo 7 e 8. Acompanhe na Bíblia ou ainda na lição, conforme você achar que vai ficar mais fácil para ti. Se você tem a lição, está à mão aí o texto para a leitura. Vamos lá. Muito bem, Esther capítulo 4, versículo 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus e para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei,
mais do que a todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E a quem sabe se para tal tempo como este chegastes a teu reino? Então disse Ester, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, assim que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Ester capítulo 5, verso 1. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Então respondeu Ester e disse, minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Muito bem, esta leitura bíblica em classe da nossa lição de número 10, cujos objetivos, conforme o conteúdo da lição, são 3, não é? Os tópicos aqui principais. Então nós temos no primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. No segundo deles é considerar o processo de convencimento de Ester por Mardoqueu. E ainda no terceiro, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. Esses os objetivos que temos na lição, cujo os hinos sugeridos pela CPAD para o devocional são o 372, o 432 e também o 473, os hinos da nossa harpa cristã. Agora nós temos a palavra-chave desta lição, é livramento. E o pastor Adolfilson trouxe aqui uma definição para a palavra-chave livramento nesta lição. A origem da palavra livramento, a palavra livramento tem sua origem pela junção do verbo livrar, do latim liberar, colocar em liberdade, e do sufixo mento. Significado de livramento, ação de livrar, de soltar ou libertar o que estava preso, o que estava retido. Agora, o que é livramento de Deus? Livramento de Deus é uma manifestação do cuidado e amor divino em que ele age de forma sobrenatural para proteger e salvar os seus filhos. É a convicção de que Deus está presente em todos os momentos e que ele tem o poder de intervir e mudar circunstâncias em favor daqueles que o buscam. Então está aí, é o tema praticamente da lição de hoje, que é o livramento. Muito bem, nós não devemos deixar de considerar que são vários os livramentos que Deus já nos concedeu no decorrer da nossa jornada até aqui e que certamente ainda proporcionará a cada um de nós. Nós vamos estudar então, aqui nesta lição, a de número 10, especialmente as atitudes de Mardoqueu e Ester em favor de todo o povo judeu, porque nós já temos visto, inclusive na lição anterior, o decreto que foi assinado pelo rei Assuero, foi autenticado por Assuero, no sentido de que deveriam ser exterminados de todas as províncias, e nós já estudamos a respeito de 127 províncias, que abrangia o reinado de Assuero e envolvia toda a região do povo medo-persa. E aí, este dia de matança também já havia sido definido. Então havia uma ordem para a eliminação dos judeus de todo o reino e já havia também sido definido que dia que isso seria executado, ainda que nós não temos essa informação no texto bíblico, mas já havia essa definição. Então,
Agora, o que faltava ao povo judeu era clamar a Deus, no sentido de que ele agisse, não é, para livrar o povo. Era preciso clamar a Deus e agir sob a orientação, sob a direção do Deus Todo-Poderoso, e é exatamente nesse sentido o desdobramento que nós temos aqui da lição, a começar já pelo tópico primeiro, o perigoso plano e o temor de Esther. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1 da nossa lição: lamento, choro e compadecimento. Antes de entrar aqui, eu notei aqui, fiz até uma colocação, Mardoqueu se demonstra aqui um homem com um coração amoroso. Mardoqueu amava o povo como se todos aqueles, que ele não conhecia fossem parte da família dele. Interessante. Por que se condoer tanto com todo o povo, sendo que ele poderia pensar nele, somente nele. Na família próxima, na família. Agora ele pensou em todo o povo, E por causa dessa profunda conexão com o seu povo, ele não podia deixar de expressar a sua tristeza, o seu lamento, o seu choro, conforme nós vamos acompanhar. Mardoqueu não escondeu o seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Eu creio que ele imaginou mulheres e crianças, enfim, que seriam mortos, pelo decreto. Veja bem, do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se também, mas não sabia os motivos que ele estava ali, naquela atitude. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou, conforme nós vimos na aula anterior, pano de saco e cinzas, enfim, representando aí a dor e o sofrimento. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Hataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Esther, capítulo 4, verso 1, diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. E o versículo 2 de Esther, capítulo 4, foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. E o versículo 3, em cada província chegou o decreto com a ordem do rei. Houve grande pranto entre os judeus com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. E o versículo 4, quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las, rejeitou. E o versículo 5, então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Uma preocupação mútua, E não era para menos, Uma lei como aquela lá, exterminar totalmente, o povo judeu. Então, ainda continuando o lamento, o choro e o compadecimento, seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus da província diante da hora da matança emitida pelo rei. Entraram aí em jejum e pedindo a misericórdia de Deus. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar os nossos sentimentos, está escrito na nossa lição, com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Temos até uma referência, Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Aqui em Romanos 12, 15 é um versículo importante, que nos encoraja a sermos mais empáticos, e compassivos com aqueles que estão em nosso redor e abrir o coração, pastor, com as pessoas certas. E eu trouxe aqui para corroborar esta lição, Provérbios 20, 19. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Ou seja, há pessoas com as quais a gente não pode abrir o coração, Então nós temos que analisar aí o perfil de certas pessoas que não... E tem gente que usa aí as redes sociais para abrir o coração. Hoje estou entristecido. Então é um caso para se rever aí, queridos irmãos. Vamos falar para aquele que pode responder, que é o nosso Senhor Jesus. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Olha, até o próprio Jesus precisa de amigos e nós precisamos
realmente de amigos. Mas amigos são importantes. Mateus 26:36 diz lá: então Jesus foi com seus discípulos para o lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E o verso 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Aflora aí a humanidade do Mestre Jesus. E o 38, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Então, amigos sinceros faz bem e nós devemos abrir o nosso coração realmente para aqueles que demonstram sinceridade na amizade conosco. Muito bem, amados. Prosseguindo, então, o subponto 2 menciona um obstáculo real. Por intermédio de Hataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o plano ardiloso que Amã havia concebido no sentido de aniquilar com os judeus e, inclusive, enviou uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Certamente que Mardoqueu, considerando já Esther rainha, que ela teria esta facilidade. Esther, então, responde para Mardoqueu, lembrando e mencionando para ele que a lei não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado para o rei. Ou seja, para se apresentar diante do rei, deveria ser chamado. E uma vez que fosse chamado, se não obedecesse, aí haveria as sanções, caso ocorrido com a Vasti, que foi chamada e não se apresentou, não é? A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. E foi exatamente o que se passou neste episódio que envolveu aqui a rainha Esther. Acredita-se que esta rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspiração, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos, não é? Mortos no seu próprio trono. Então, imagina-se que esta regra seja exatamente para criar uma situação de que nem todas as pessoas ou qualquer pessoa tivesse condições de ir aproximando-se do rei e atentar contra a sua vida. Por isso havia essa regra. No caso aqui, nós, pela leitura que já foi feita aqui, nós sabemos exatamente quais foram, o que foi que ocorreu nesse caso específico. Agora, o subponto 3 trata de autoritarismo e morte. Agora veja bem, o que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio, né? 8 anos depois desse episódio narrado no livro de Esther. Interessante, tinha todo aquele ritual, né, para se aproximar dele, e o que ele temia realmente aconteceu. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Esther 2:21, nós lemos aí, 2 tramando, não é? Mardoqueu ficou sabendo, enfim. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Aliás, aquele que está na liderança sempre está sendo objeto de alguma acusação, enfim. Não tenha dúvida. Aproveite para corrigir na sua lição, porque na lição está Esther 3:21 e não é 2:21, porque capítulo 3 não tem o versículo 21. Né? Então, é uma correção que você precisa fazer na sua lição. E é interessante que, continuando na lição, é muito comum ditadores terem morte trágica, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. Quem não conhece essa história, né, que aconteceu aí há muito tempo atrás? O ditador Gaddafi, revolucionário líbio, foi morto em 20 de outubro de 2011. Então são fatos aí que acontecem ao longo da história. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Provérbio 15:1. A resposta calma, diz a Bíblia, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, aquele que trata as pessoas aí com rigidez, autoritarismo, pode esperar que virá uma coisa contra, viu? E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Números 12, do 3 ao 10, os irmãos podem estar lendo, eu fiz aqui o uso de Êxodo 23:22, que diz lá: se vocês ouvirem atentamente o que eu disser, e que fizerem tudo o que lhes ordeno, serei
inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ou seja, a vingança vem dele. Ele nos protege. E também temos aí o Salmo 5 e versículo... Vamos ler a partir do versículo... O versículo 11 e 12, melhor dizendo. Aí está pedindo na lição o versículo 11. Mas vamos ler o 11 e o 12. Salmo 5. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. 12. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, o teu favor, e protege como um escudo. Então, a nossa livramento vem de Deus e Ele nos livra de momentos aí de dificuldades. Com certeza. O caso de Números capítulo 12 trata do levante feito por Miriam e Arão contra Moisés. E nós sabemos a história que Deus se levantou e se posicionou para ajudar o manso Moisés, não é? Então, veja que de fato Deus é, no tempo oportuno, aquele que nos defende. Encerrando esse tópico, primeiro, não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Foi esse, na verdade, o motivo pelo qual Deus colocou Esther como rainha, não é? Lá na Pérsia. Era esse o momento que ela deveria agir. Porém, como acabamos de ver aqui, não era algo muito simples de ser feito. Nós vamos aqui para o intervalo e nós retornaremos, e ao retornarmos, vamos falar a respeito do convencimento de Mardoqueu no que diz respeito a Esther. Ele convence Esther a fazer essa intercessão. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas. Esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. Tópico segundo da nossa lição, retomando a nossa aula, Mardoqueu convence Esther. E o subponto primeiro é confiando na providência divina, porque o nosso Deus é Deus de providência. É o tópico 2, o subponto 1. Esther se apresentou a Mardoqueu, falou: eu não tenho condições, eu estou impossibilitado de chegar ao rei. E ela explica: nos últimos 30 dias eu não fui chamada perante o rei Assuero. Então Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Ele começou a indagar, pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era para exterminar de todos os judeus sem exceção, ou seja, também inclusive ela poderia ser morta. Esther 4,13 diz lá o texto, mandou dizer, não pense, isso Mardoqueu falando para Esther, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Ou seja, você pode morrer também. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. O fato é que ele cria, o livramento viria, porque Deus tinha compromisso com o povo judeu, de forma que ele providenciaria outra forma de livramento.
A expressão socorro e livramento, de outra parte virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. De alguma maneira, nós seremos libertos, não é mesmo? Agora, no próximo slide, diz lá, quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que o nosso socorro, olha aí, o nosso socorro vem de Deus, fazemos dela os nossos ídolos. Lá no Salmo 121 tem uma colocação aí, 121 do 1 ao 2, diz lá, 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E o meu socorro vem do Senhor, no versículo 2, que fez os céus e a terra. Ou seja, a nossa dependência é dele. Não dependemos do sistema que está aí hoje, não dependemos aí do homem politicamente mais poderoso do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, politicamente falando. Não dependemos hoje das soluções para os nossos problemas do presidente do Brasil, do governador do estado, da Câmara de Vereadores. Primeiramente, nós dependemos, e o socorro vem de Deus. Nós dependemos dele, não é? E temos outro texto aí, Deus abomina todo tipo de idolatria, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Ou seja, a pessoa se afasta de Deus e crê em que outro homem, não é, pode resolver os seus questionamentos. Ou seja, aquele que confia em si mesmo também, na própria capacidade. Ou seja, isso se torna uma idolatria. Ele pode nos salvar. Não. O nosso socorro vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos ter o pensamento bem firmado de que Mardoqueu era, de fato, um exemplo, né, de um servo de Deus. Não era o caso de ser um crente naqueles dias, mas ele era, de fato, um servo de Deus valoroso, não é? Porque as suas palavras a Ester nos mostra isso, o verso 14, quando ele diz assim, ó, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Então ele tinha a confiança de que Deus havia colocado Ester para isso, né, para o socorro ao povo judeu, porém ele está dizendo, olha, se você se calar, é certo que Deus vai nos socorrer. Porém, a sequência do texto diz assim, ó, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E aí ele complementa dizendo, e quem sabe se para qual tempo, como este chegaste a este reino? Ou seja, o que ele está dizendo assim, olha, quem sabe se de fato Deus não colocou você aí no lugar que você está, na posição que você está, exatamente para esse tempo, para socorrer o povo. Então, veja que Mardoqueu era de fato um homem que tinha esta confiança em Deus. Agora, primeiro Deus, depois o homem, é o subponto 2 aqui, quando nós estamos falando a respeito deste convencimento que Mardoqueu impetrou sobre Ester. Ester convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Eu acho interessante porque Ester convocou, não é, a todos para que jejuasse. Foi essa a resposta que ela enviou para Mardoqueu, que fizesse o ajuntamento dos judeus e que jejuassem, assim como ela também faria com as suas moças por 3 dias, estas que lhe assistiam no pátio. Veja o texto de Ester 4:16, ele diz, vai, ela, né, dizendo, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, se eu vou chegar diante do rei, vou colocar as minhas questões diante dele. Se ele me mandar matar, então somente eu vou morrer, e está resolvido, porque de qualquer forma, se não houvesse essa intervenção divina, os judeus seriam mortos da mesma forma. Então veja aí como nós podemos perceber que Deus estava no negócio. Ester primeiro buscou a Deus, depois o socorro humano. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e também o nosso cotidiano de vida. Então nós, aqueles que têm esse discernimento espiritual,
consegue exatamente definir, distinguir, não é, o lugar de Deus na nossa vida a cada dia. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Ou seja, buscar a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas. É assim que Jesus também ensina no Sermão do Monte, não é? Ali em Mateus capítulo 6 e no versículo 33. Uma triste característica dos nossos dias são o secularismo e o materialismo. Esses, conforme a referência que nós temos aí, é Lucas capítulo 18 e o versículo 8, o texto, ele claramente nos dá esta noção. Diz assim o texto: digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Exatamente porque este secularismo e o materialismo estão dominando as mentes do povo na atualidade, fazendo com que as pessoas se afastem de Deus, se esqueçam de Deus, não busquem mais a Deus. E aí, essa inspiração no ateísmo faz com que rejeitem e neguem as realidades espirituais. E vem o homem como o senhor da sua existência e do seu destino, como a medida de todas as coisas. Isso é o antropomorfismo, quando você tem Deus, quando você tem o homem, na verdade, não é? Como o centro de tudo. E nós entendemos que, na verdade, Deus é quem está acima e no controle de todas as coisas, e o homem é um coadjuvante neste processo em que Deus está atuando soberanamente. Aí nós vamos entender, então, que a autoconfiança, a soberba humana são de origem maligna. A autoconfiança é quando o homem acha que pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias condições ou pelo seu merecimento, ele vai chegar a algum ponto. E nós entendemos que, de fato, as coisas não funcionam assim. Para tanto, o texto de Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 13 ao 16, nos dá exatamente luz para esta afirmação. Diz assim o texto: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Ou seja, essa autoconfiança que nós estamos falando aqui, ou a soberba humana, tem raiz, tem o seu nascedouro nos infernos. Essa é uma verdade bíblica e isso não é de agora, não é? A gente percebe isso além da história bíblica, também da história da igreja que está aí, a história do mundo nos mostra dessa mesma forma. Agora, o subponto 3 fala a respeito de confiar em Deus, não é tentá-lo. Muito bem, é o tópico 2, o subponto 3, Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Mateus capítulo 4, do verso 5 ao 7. Mateus 4, 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, e o verso 6, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E o versículo 7, e Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, não tentar ao Senhor teu Deus, eu trouxe aqui uma colocação, significa que ninguém deve ter a presunção de querer submeter Deus à prova. Deus não é como homem, mentiroso, enganador, cuja fidelidade precisa ser testada e provada. E nós vamos ver aqui na continuação da leitura uma outra colocação. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse, não é, o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer.
Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer. Né? Na última parte aí do capítulo 4 e verso 16 de Esther, ela falou, perecendo, pereço. Se eu morrer, né, pelo menos eu tentei, É isso aí. né, fiz a minha parte. Décadas antes da Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Quem não lembra da história aí de Daniel, não é? No capítulo 3 e no versículo 16 ao 18, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Não se curvaram diante da estátua do rei, toda aquela história. Ou seja, nós não vamos se curvar, nem que nós pereçamos. E isso não fizeram para a glória de Deus. E Deus deu o livramento. Nós conhecemos a história. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas, que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. Olha que situação, né? Eu fiz isso pela igreja, o senhor é obrigado a me atender. Você acha que isso é um absurdo? Veja bem, o ser humano colocando Deus na parede. Eu vi um comentário aí de um líder grande de uma certa seita, né, que ele disse, olha, se você é fiel, Deus é obrigado a te atender. Não, veja bem a situação que está aí fora, não é? Essas colocações aí. Então, queridos, olha só, a soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. E temos aí textos também que está na nossa lição, Jó, não é? Capítulo 2, verso 9 e 10. Jó 2. Então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E o versículo 10. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou contra os lábios, ele não deu aí ibope ao diabo, né? Porque na realidade ele falou, é Deus que deu, é Deus que tirou, e glorificado seja o nome do Senhor. Ele é soberano sobre tudo. Muito bem, irmãos. Encerrando esse tópico segundo, antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. Aleluia. Isso é também para nós um grande exemplo. Diante de situações que são grandes, adversas, não é? Devemos também conclamar jejum e oração pela causa, a fim de alcançarmos êxito, resposta e solução para o problema. Vamos para um intervalo. Retornando, vamos aqui para o tópico terceiro da lição. O plano. Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. Aleluia. Já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Tópico terceiro da lição, meus irmãos, o plano era esse. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Agora vamos lá então, o subponto primeiro, prudência, preparação e ação. Bom, vamos lá para a ação agora. Ao decidir entrar na presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. A preocupação veio, né? Vida ou morte, era um ponto decisivo aí. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente, né? Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste, se preparou toda, não é? E foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Lá, Esther 5:1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes, né? Que podem impactar o nosso futuro.
temos aí na nossa lição a referência bíblica de Provérbios 19:2, que diz: não é bom ter zelo sem conhecimento e nem ser precipitado e perder o caminho. Ou seja, pensar, analisar, pedir a orientação de Deus antes de uma atitude, contar até 10, né? Com certeza. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar aí, olha, muitas tragédias, não é mesmo? E nós temos aí a colocação, temos aí 1 Samuel 25, dos 18 ao 35, que sugere aí a questão da nossa lição. Fica aí a Abigail, não é? Que é uma mulher linda, inteligente, segundo a palavra de Deus, e é casada com Nabal, tem toda essa história aí que era grosseiro e mal-humorado, um sujeito difícil de lidar. Nabal foi ajudado pelo Davi muitas vezes e quando agora, Davi precisou, pediu socorro, ele se negou. Ele se negou, não e quis Abigail ajudar. já percebeu que a situação ia ficar ruim para o lado de Nabal e se antecipou, Exatamente. arrumou ali víveres, né? Aqui, alimentos. 1 Samuel 25:18. E contornou a situação. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheio de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas, passas e 200 bolos de figos prensados. Ou seja, quando Nabal negou ajuda, Davi falou: vou acabar com essa turma aí. Com ele e com todo o seu exército, Abigail foi à frente e ofereceu, pediu aí desculpas a Davi, né, pela má educação, pelo maltratamento que Davi protegia lá. Enquanto eles estavam tosqueando os animais, havia proteção, havia segurança, e realmente Abigail conseguiu contornar esta situação. E Davi não derramou o sangue de Nabal. Veja bem a prudência de grandes mulheres aí, mulheres sábias que trouxeram grandes ensinamentos, né, para evitar a sabedoria de Abigail foi útil, porque Exatamente. Mais tarde, quando Nabal foi morto, não por Davi, obviamente, mas quando ele foi morto, o Davi pegou Abigail como sua esposa, não é? Abigail foi mulher de Davi, então você vê que Davi também não era um tolo, né? Ele percebeu que Abigail tinha valor, justamente pela sabedoria que demonstrou na resolução daquele problema que houve, e trouxe ela para ser sua mulher, sua esposa. É assim que a história nos narra ali a partir do capítulo 25 de 1 Samuel. Muito bem, encerrando agora, por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então nós temos esse exemplo de mulheres aí, não é, sábias. Muito bem, então vamos para o subponto 2, estendendo o cetro, que era, na verdade, a maneira, não é, como as coisas poderiam ser sinal, né? Feito para que a regra de não poder se apresentar diante do rei sem ser chamado ritual, poderia né? ser, com certeza. Interessante que em nenhum momento na Bíblia há uma informação a respeito disso, mas certamente Esther, por alguém ali do convívio real, já orientou ela a respeito disso. Tanto que, assentado no seu trono, Assuero viu que Esther estava ali no pátio e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Geralmente com a mão direita. Isso, lendo o texto do capítulo 5 de Esther, o verso 2 diz assim, e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Aleluia. Ela se aproximou, tocou na ponta do cetro, com isso cumpriu um protocolo legal. Era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado. Assuero logo perguntou o que é que estava acontecendo. Veja o verso de número 3. Então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. A disposição da vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase, não é? Uma coisa até comum naquelas ocasiões, mas que, segundo os estudiosos,
não se interpretava de forma literal. Ou seja, de fato, a proposta de Assuero não era dar para Esther a metade do reino, mas era tão somente chamar a atenção para aquela necessidade que ela estava tendo no momento, a ponto de, sem ser chamada, vir para se apresentar diante do rei. Herodes usou esta mesma expressão, e aí quando você tem o texto do Evangelho que foi registrado por Marcos, o capítulo é o de número 6, e os versículos 21 a 23, o texto diz exatamente assim. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Essa expressão Herodes também utilizou, e aqui, especialmente no caso da morte de João Batista, que havia denunciado o pecado de Herodes com Herodias, não é? Que não era a sua esposa. O adultério que estava acontecendo ali, ele aproveitou, não é, da situação para que pudesse matar o João Batista, no caso a Herodias, né? A adúltera que estava nesse caso aí com o rei. Vamos então? Em sintonia com Deus é o subponto terceiro aqui nesse tópico. E o subponto 3, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. E não há nada melhor do que isto, né? Andar na presença de Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Veja bem a prudência dela nesse aspecto. Apenas o convidou para um banquete junto a Amã. Ou seja, eu não vim aqui pedir nada, eu vim convidá-lo. Olha a estratégia. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã. Veja bem que temos aqui algo interessante que nós vamos observar na outra lição. Convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria o seu pedido. Então ela apresentou aí 2 banquetes, foi lá no primeiro, tal, não, mas vem amanhã. Rapaz, ela não era nada bobinha também, preparando aí, preparando o ambiente, não é? Então, e no outro slide, uma noite decisiva mudaria o curso da história. Né? Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes, e a continuação vai ser na próxima aula. Né? Você não pode perder, com certeza, fique atento. Nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. O nosso Deus, ele conforme se convencionou dizer, o nosso Deus é amor. Aleluia. Isso é verdadeiro. Porém, ele também é justo, e segundo a medida da sua palavra, é que ele executará o seu juízo, né, sobre toda a terra. E aí, meus amados irmãos, é importante estarmos ligados e próximos do nosso Deus. A conclusão, vamos aqui para o fechamento desta lição de número 10. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Aleluia. Queremos, meus irmãos, aqui engrandecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, dizer que certamente, não é, precisamos e contamos com as orações, com a intercessão dos irmãos da igreja, porque estamos aqui à frente realizando este trabalho, crendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, para as nossas famílias, para o nosso ministério, porém é certo que a gente também enfrenta lutas e dificuldades. E assim como temos estudado aqui no livro de Esther, são diversos os exemplos que nós temos condições de aplicarmos na nossa vida, a fim de alcançarmos êxito, a fim de alcançarmos vitória.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos ajude a compartilhar esta aula. Se você ainda não curtiu a nossa aula, deixe o seu like ali registrado e inscreva-se no nosso canal CETADB no YouTube e também curta a nossa página no Facebook EBD Apucarana. Deus abençoe a todos. Muito bem, Deus abençoe a todos, não é? Que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre você, sua família e seu ministério. Até a próxima pré-aula, querendo Deus. Em nome de Jesus, o Senhor vos abençoe.